Rádio KFM, a rádio à frente do seu tempo. Olá amigos, abrindo o programa Voz do Litoral, nessa edição especial novamente aqui de Balneário Pinhal, né, sendo recebidos aqui na Prefeitura, hoje com o nosso vice-prefeito Jorge Fonseca. E lembrando que você pode participar ao vivo através do WhatsApp 51980 180781, 51980 180781 e também através das plataformas de interatividade, na página no Facebook, Rádio KFM, no Twitter também, Rádio KFM, no nosso canal no YouTube, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Rádio KFM, né? Mande seu recado, né? A gente repassa aqui para o nosso vice-prefeito a sua mensagem, o seu questionamento. Agradecendo também, logicamente, aos nossos parceiros comerciais, né? Sempre estão conosco e acreditando, nos dando seu voto de confiança no nosso trabalho. Vice-prefeito Jorge Fonseca, dando as boas-vindas novamente, né? Eu gosto de contar os bastidores. Né? A gente já estava uns 10 minutos de gravação aqui, pessoal, e tive que parar e voltar, mas não tem problema. Resgatamos. Resgatamos. Quero te dar as boas-vindas aqui à Rádio KFM, ao mesmo tempo te agradecer a recepção aqui na Prefeitura. É uma satisfação sempre nós podemos ter essas oportunidades, né, de receber as pessoas, de ter acesso aos veículos regionais. Hoje a digitalidade, a modernidade nos permite, né, que a gente saia, às vezes, desse pequeno mundo que a gente trabalha diariamente aqui e tenha acesso aí a todos os canais, né, da onde isso vai chegar e da forma. É uma satisfação. Quero te dizer que agradeço também a oportunidade de poder ter esses minutos e divulgar aí as situações de Balneário Pinhal. E estou à disposição, velho, tá? As situações que tu quiseres ou as situações para nós informarmos, comigo tranquilo, estou à tua disposição. Infelizmente a gente estava só nas preliminares, né, resgatando um pouquinho da história, mas até para o pessoal que ainda não te conhece, Fonseca, né, a gente falava, eu tinha te perguntado já, és natural da onde, né? És casado, tem filhos, né? E a tua trajetória também pessoal, né? Tantos anos aqui em Balneário Pinhal. Meu nome é Jorge Fonseca, eu sou um nativo, né? Eu me considero nativo aqui da região. Só não nasci aqui, mas vim lá. Em 10 anos eu vim morar aqui em Pinhal. Meu pai, uma das retomadas de vida, assentou aqui nessa região e eu, no caso, vim junto. Tive uma trajetória de estudo, fui estudar fora, voltei. Qual é a tua formação? Eu tenho uma formação jurídica, eu não cheguei a exercer advocacia só nesse momento. Sim, sou advogado desde lá de 1982. E fui servidor público de Porto Alegre, concursado, e vim então, numa dessas retomadas de vida, fiz a escolha e a convite do meu pai para nós tocarmos as empresas que o pai já tinha aqui. Então, o meu trabalho, basicamente, além da identificação com a cidade, com as pessoas, por morar aqui desde criança, enveredei, né, nesse processo de estada, trabalho, e veio a calhar aí essa situação do momento político. Tu que és comerciante? Né? Sim, eu era no supermercado, madeireira, então minha família nesses anos todos, né, meu pai foi um dos pioneiros da região,
e a gente trabalhou bastante nessa área com todos esses envolvimentos. Eu sou casado com a Simone, tenho 3 filhos, meus filhos são todos já adultos, já estão encaminhados na vida aí, e de alguma forma a gente também tem essa identidade. Claro. Balneário Pinhal, por todos os motivos, nos faz com que tenha muita satisfação, inclusive não só o fato de ter essa atividade, mas morar aqui. Todas as coisas da minha vida, todas as minhas atividades, todos os ganhos que a gente tem, tudo que eu acrescentei em todos os aspectos foi aqui nessa cidade. Sou muito grato, né? E entendo que Balneário Pinhal, que eu ainda também tenho uma contribuição na questão do processo político regulado com o César, justamente é um pouco disso, tá? De eu, mesmo que seja para encerrar o meu ciclo, mas eu ainda estou nesse processo e contribuo diariamente, tá? Não só para a forma como sendo vice-prefeito, mas desenvolvo uma atividade profissional hoje na Secretaria de Planejamento. Eu trabalho diretamente com os nossos servidores, sou um cara que sou integrado, e esse trabalho que se faz é um trabalho de proximidade, de resultado direto, para que a gente possa não só querer coisas, mas a gente ajuda elas a realizarem, elas acontecerem. Então, como uma característica que eu já tinha, e agora eu para a oportunidade junto com o César é um menino muito ágil e tudo, o governo é um governo de muitos jovens, então a minha participação nesse processo é uma equalização aí, em termos da minha idade, da minha experiência, junto com eles, com essa coisa do rápido. Unindo a juventude e eu correndo para alcançar, né? Porque com esses veículos, com essas possibilidades, com essa modernidade, agora esses dias, é por uma questão assim de que as pessoas entendam como é que isso aí é, né? Esses dias sentou o advogado do meu lado, o procurador, e disse assim, estou te mandando a senha aí para tu acessar o Adapta, porque tem 10 tipos de inteligência artificial aí, tu vai te vendo como é que tu usa e o que tu pode. E a gente, eu te confesso que a gente tem que fazer um exercício para poder estar próximo ou saber ou tirar algum complemento disso, né? Mas é um exercício saudável, eu digo assim que é um eterno aprendizado. Não é nenhum esforço de alguma forma que não pudesse, mas que exemplifica o que é essa mistura dessa juventude, desses meninos que hoje são os meninos que tocam o destino da cidade, e a gente que já tem um pouco mais de idade, então é uma simbiose bem legal. E isso é importante, né? Um detalhe, nessa trajetória toda aqui em Balneário Pinhal, antes da gente falar exclusivamente da vida pública, do trabalho, todos esses anos, né? Você começou na emancipação de Balneário Pinhal como vice-prefeito do ex-prefeito Furini, pai do César, né? Depois 8 anos como prefeito também, teve também a sequência com o Paralim, enfim, e está de volta. Mas antes da gente falar de toda essa trajetória e as mudanças que ocorreram no município, o Fonseca gostava de pescar, que era beira-mar, como é que era? Quais eram os teus momentos de lazer aqui? Porque sabe que eu gosto dessas particularidades. É uma das coisas que o pessoal mais gosta desse bate-papo, porque a gente quebra aquele gelo, digamos assim, né? Só do trabalho, enfim, porque às vezes, poxa, o cara pensa, é o vice-prefeito. Mas não, tu é, poxa, um cara super natural, super gente boa. Característica das pessoas, tá? Eu venho de uma família onde. E tu falou uma coisa antes, agora só, desculpa, que não foi ao ar que deu problema aqui na nossa gravação. Um detalhe, tu vem de uma família e tu tem essa coisa de trabalhar muito. Não, eu ia justamente eu ia complementar com isso contigo. Eu venho de uma família onde basicamente nós fomos criados na questão do trabalho. Meu pai foi um homem que trabalhou muito dentro dos seus tempos e das suas condições, né? Minha mãe igualmente. Então, assim, minha mulher hoje, ela diz assim para mim, Dona Simone, ela diz assim, tu está te libertando aos poucos. Para mim, em tempos atrás, era inadmissível algumas situações. Tá? Claro. Então, era trabalho. Então, hoje eu já me dou o direito do fim de semana que não tem atividade, porque a prefeitura não é tão um troço enlouquecedor que tu tem que não poder te desligar daqui. Então, eu tenho me permitido já
diversas situações aí pontuais. Apesar que vocês são da administração, a cidade não para. Pode chamar, não, e é comum. Eu me lembro em épocas passadas de eu estar fora, deu um vendaval aí, eu tive que debandar da local para vir. Eu tenho essas passagens de experiência. E a gente tem feito um pouco de cuidado até para as pessoas que querem entender isso. Sempre que não é questão de vício ou não, mas é sempre que um não está, o outro tem que estar. Nós temos assim a área da saúde, que é uma área que nos impacta muito. As crianças saem sexta-feira, acabou a aula, só vai retomar na segunda. Então não há grandes impactos questão da educação, na educação com as crianças, no tráfico e tudo. Mas a saúde não, a saúde é 24 horas, as pessoas estão ali, qualquer coisa, quebrou 2 ambulâncias, já tem que ver aluguel, tem que ver isso. Então, mas a gente está muito atento. Então a gente sempre tem o cuidado nessa simplicidade que é ter cuidados, né? Nunca deixar desguarnecido. Né? Então o César quando sai, a gente sabe que eu tenho que ficar, eu quando saio ele sabe que eu também não estou por aí. Mas nesses primeiros 9 meses de muito trabalho. Exatamente, é o que eu posso acompanhar muito. E eu falava com o César na entrevista que a gente fez com o prefeito César Funiani, justamente isso, né? Hoje, nós acompanhando, fazendo esse trabalho de cobertura de tudo que está ocorrendo no litoral norte, mas especificamente no Balneário Pinhal. Balneário Pinhal é uma das prefeituras que mais demonstra trabalhar e colocar, né, tentar colocar a cidade numa qualidade cada vez maior para o seu cidadão. Isso é mérito da administração de vocês. Como é que eu posso dizer isso para que também as pessoas não, os caras querem valorizar o peixe, né? Por nós termos uma sequência de 20 anos, todos os governos foram se sucedendo, então é óbvio isso, as coisas eram um pouquinho mais fáceis porque tu era sequenciado. Exato. Por exemplo, eu trabalhei com o mesmo secretariado do Furini, então assim, era um secretário de 4, 8, 12 e 16. Então eu tive 1 ou 2 trocas e nós éramos as mesmas pessoas que tocaram no processo. Então não tinha solução de continuidade, a gente não teve dificuldades de aclimatação, pessoas que tinham que se integrar. Sim, aquela mudança. E depois o prefeito que sucedeu também fez algumas mudanças, mas tocou. Sim. E desta vez a nossa volta foi muito impactante. Porque mesmo que o César fosse vereador, eu trabalhei os últimos 4 anos em Osório. Eu trabalhava no planejamento de Osório, lá o prefeito Roger me convidou e eu fiquei os últimos 4 anos agora trabalhando com ele. Então, assim, nós estávamos familiarizados com o processo político, ele sendo vereador da cidade, eu com da gestão e tudo, a gente não estava desembocado, mas nós recebemos a chave aqui no dia 31, nessa mesa que está aqui, e várias pastas aqui em cima e a chave. Então, assim, no dia 3, no dia 2 ou no dia 3, que foi o dia do primeiro dia útil, foi aí que nós fomos abrir gavetas, foi aí que nós fomos ver situações. Tivemos o cuidado um pouquinho para lixo não atrasar, nada, né? E a questão do 24 horas para que não houvesse solução de continuidade, mas tudo o resto foi surpresa e foi trabalho. E aí, eu te digo com a experiência de um pouquinho de tempo que eu tenho, da minha idade, dos cabelos brancos, a gente passou trabalho nesse início. Por descontinuar a rotina, por estarmos 8 anos longe de uma sistemática que tinha sido totalmente mudada e que isso tinha feito com que, pelos ritmos e os encaminhamentos que era dado à cidade, até a gente trazer isso para o universo que a gente queria, de um planejamento prévio dos primeiros 3 meses, até que a gente tivesse noção do quanto eu às vezes uso a linguagem figurada, de que nós estamos em setembro, tá? 9 meses. Durante muitos desses meses a gente navegou no escuro. Tá? No escuro que eu digo sem planejamento orçamentário financeiro, com perspectivas ainda PPA anterior. Eu ia dizer isso. Lógico, todos os prefeitos aqui, as novas administrações. Esse ano 2025 é um ano, não digo atípico, mas para quem não foi para uma reeleição, quem está começando a trabalhar agora,
vocês estão pegando o orçamento, botar tudo da administração anterior. Por isso que eu te digo que é um voo bem às escuras. Sim. Então, o prefeito César, com todas as coisas à frente agora, com a necessidade que ele tem de deixar essas coisas alinhadas já, com o PPA já fazendo o planejamento do teu próximo ano, tu já tendo as premissas de valor, tu já sabe o que tu realizou, tu já sabe quais são as tuas perspectivas, com algumas alterações da legislação nacional que de alguma forma vão nos ajudar. Eu falo da PEC 66, né? Que nós tínhamos um prognóstico aí de quase 12 milhões de precatórios nos dias de janeiro do ano que vem. E isso era inviabilizador de toda a estrutura, tá? Era totalmente inviabilizador. E a gente não sabia de que forma que a gente ia se desincumbir disso. E o fato agora, então, da PEC 66, né, que abriu esse prazo, que botou tributação em cima de um percentual só, que limita, que te deixa, pelo menos, saber que tua dívida tem X% e tu pode evoluir, isso nos deu um pouco de tranquilidade à frente. Confesso que a gente botou a mão assim, nas coisas da saúde, nas coisas da educação. Ainda nós estamos devendo, e eu te digo isso com muita tranquilidade, até porque as pessoas vão nos ouvir e elas entendem isso. A infraestrutura a gente não conseguiu dar aquilo que a gente queria dar. Então, a infraestrutura hoje é termos de limpeza, é termos de manutenção básica, é termos de deixar não sujo, mas assim, aquilo que é os levantamentos que nós temos, tá, de todas as ruas a serem calçadas, de todas as necessidades estruturantes, pouquíssima coisa, para não dizer que nós não vamos entregar o ano com soluções desse tipo. O César já fez ruas de bloqueio no Túnel Verde, agora nós estamos fazendo um asfalto. Eu fiz uma matéria sobre um asfalto na Alegrete aqui, que será um binário de entrada da cidade pelo asfalto para chegar até o posto de saúde, evitando que todo mundo conflua no mesmo trânsito. Então, assim, são coisas estruturantes que já vão dar resultado, mas são pontuais, tá? Praças que estavam trabalhando, ganhamos um CRAS do governo estadual, ganhamos agora uma quadra coberta lá, vamos botar uma outra quadra em magistério que estava trancada no FNDE, que eventualmente já se destrancou. Coisas básicas de rotina que ninguém dá bola, porque isso aí é aquela coisa assim, isso aí é do dia a dia, mas no dia a dia que é onera. Exatamente. Estamos fazendo uma revisão elétrica em todas as escolas e todas as creches, porque nós quisemos botar os ar-condicionados e as estruturas de logística não suportam. Então estamos trocando em todas as escolas. PCCI, aqui não tinha PCCI nos prédios públicos, nós estamos fazendo em todos. Então, assim, é aquelas coisas estruturantes que pouca gente dá bola também. E que em geral não aparece para. Esses caras estão aí, daqui a pouco dá uma chuva que nem dá, tu vai no buraco aí, o cara. Esses guris não. Então, são retornos e situações que a gente sabe que acontecem e a gente está tentando organizar. Isso é uma discussão às vezes até interna. Sim. Nos preocupamos com as questões estruturantes ou vamos dar retorno somente para efeito de dirimir as possíveis deixas de que acontece ou não está acontecendo? A gente está levando assim, meio reto, tá? A gente está trabalhando estruturante, está dando retorno, estamos com coisas pontuais. Tu vê, em 5 meses o César me possibilitou isso, juntamente com a Secretaria de Turismo e tudo. A gente criou a Escola Municipal de Qualificação Profissional, que é uma coisa que, querendo ou não, ela vai de encontro às necessidades das pessoas. Hoje aqui, as poucas empresas que nos procuram e se habilitam aqui na cidade, o maior desafio deles é achar mão de obra qualificada. Nós temos aqui os exemplos das grandes empresas que se abordaram. Isso, desculpa, mas eu ouço assim de vários locais. Infelizmente, que bom que tem vagas de emprego, está tendo essas lugares, mas aí está faltando o pessoal se qualificar um pouquinho. Mas isso buscar essa qualificação. É uma preocupação. E aí a prefeitura tende a olhar, não, peraí, vamos qualificar a nossa população
para atender essas demandas. Ontem, nesta mesa aqui, se tu veres a rede social hoje, nós tivemos a visita do pessoal do IFSU. Do IFSU, sim. E eles vieram nos visitar aqui por um contexto. Nós temos a universidade aberta. Agora, nesses primeiros 9 meses, fizemos a adesão ao ETEC, toda a rede ETEC, né? E ontem eles vieram aqui anunciar os 17 cursos novos que a gente vai estar oferecendo ali na UAB, com 17 cursos. Isso é muito bom. Então, assim, ó, é uma notícia que acho que a cidade ainda não apropriou, é uma coisa de ontem à tarde. Tem o pessoal da comunicação ainda vai fazer todo esse... vai deglutir isso e conseguir botar isso. Primeira mão, é uma situação de 17 cursos novos que vão ser. Então, estas coisas todas, desse rol, assim, com essas particularidades, faz parte disso que eu digo, que a gente está caminhando. Lógico. Fomos contemplados com 20 casas populares agora pelo governo. Acabei com os meninos lá de formatar o projeto, a Caixa já vai dar autorização. Já temos emendas de 2025 sendo operacionalizadas. O Ministério das Cidades vai nos dar agora aí R$500 mil, vamos direcionar para o calçamento de uma das ruas, que a gente tinha um déficit aí muito grande. E é isso, estas situações pontuais. Lá em Magistério, sabe que o Magistério é um distrito bem conflagrado, com diversas situações. Temos dificuldades lá em função de toda a formação e todas as coisas. Agora, o governo do Estado nos brindou aí também com recursos significativos. Estamos fazendo um CRAS novo, padrão, no meio da comunidade. Tá? Então, assim, bem aonde as coisas têm que acontecer, bem lá. Então é esse leque, entende? Tentando atacar quase em todas as frentes. E acho que tu como pela experiência que tem, tu já depurou que a gente não ficou chorando as mazelas. Né? Exatamente. Porque assim, não ter o dinheiro, ninguém tem, não tem sobrando. Né? Se a gente não tem nossa vida pessoal, imagina uma prefeitura, né? Uma estrutura. Tu imagina. Agora, se tu não fizer nada, aí mesmo tu não vai ter nada. Eu digo isso. Vocês foram. Eu digo isso a porque a gente sofreu muito quando saiu do governo, porque hoje em dia vive-se sobre a égide das narrativas. Né? Narrativa tu faz a que te serve, tu dora a pílula onde te melhora, adequa, tu faz te segura na melhor forma. É a velha história, né, Fonseca? Tu pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, depende do ângulo e o que quer dizer ali, né? Então eu comento isso contigo, não vou fazer uma pregoar do show, muito embora o César sabe o fardo que ele tem e o que a gente herdou, mas a gente está trabalhando na ação e na prospecção de daí para frente, entendeu? Sim. Porque se fosse barbado, qualquer um estava. Exato. E a gente sabe do quanto isso de minimizar é desafiador, o quanto a gestão de cofres abarrotados é outra coisa. Aqui nunca tivemos royalties, aqui nunca tivemos excessos de nada, aqui sempre foi uma trajetória, né? Uma cidade que começou com 1.500.000 no primeiro orçamento, lá atrás. Eu recebi com 8 daí. Entreguei com 30, o Palharim já deu um pulo, quase que dobrou, e hoje nós estamos batendo as portas de 100 milhões de reais de orçamento. Não é um orçamento fora, não é nada, mas é pouco, não, é um orçamento significativo. Nosso IPTU tem um resultado e tem importante a contribuição do IPTU. E para manter isso, e para que esse desafio de receita, essas coisas todas, tu precisa satisfazer para que as pessoas também contraponham. Tu pegou um detalhe que até tu se antecipou que eu ia falar. Porque uma situação é tu ter a tua casa aqui, seja morador ou veranista, enfim, teu imóvel, e tá ok, tem o IPTU, enfim. Mas principalmente para quem não é morador, talvez, né, venha no verão, vem em datas esporádicas, enfim. Aí tu mantém um imóvel, tu já tem um custo natural do teu bem, né? Aí tu chega, tu encontra uma cidade suja, uma cidade que não está cuidada, as ruas cheias de problema, aí se tu precisa, né, por A mais B, uma questão da saúde, tu não é atendido.
Poxa, qual é a motivação que tu vai ter de continuar pagando aquele IPTU? Agora, tu chega, tu vê uma cidade que está sendo cuidada, enfim, né, tudo que eu falei. Não, peraí, vale a pena eu ter aquele bem ali, vale a pena pagar o meu IPTU, porque eu sei que quando eu precisar, ou daqui a pouco, se eu decidir até mesmo morar, fixar a residência lá, eu vou estar indo para uma cidade de qualidade. E mesmo ainda, como tu disse, são 9 meses, então é muito recente. A gente sabe que vocês têm 3 anos, mais de 3 anos ainda de administração pela frente. Mas para quem vem de fora e começa a olhar, tem aquela visão um pouquinho mais ampla, não vejo só hoje, só amanhã, mas começa a analisar, não, peraí, né, e tomar conhecimento do que está acontecendo, da administração de vocês, de conhecer um pouquinho do trabalho que vocês estão tentando realizar dentro, lógico, das dificuldades, enfim, de tudo que a gente já falou aqui, mas que existe essa boa vontade, essa vontade de trabalhar acima de tudo, de uma forma ou outra fazer acontecer, não, aí vale a pena eu continuar, aí vale a pena eu investir, aí vale a pena eu querer ter, né, o meu dia a dia, ou seja, o meu imóvel em Balneário Pinhal. E é isso que eu vejo, é isso que eu passo muitas vezes para os ouvintes, para os telespectadores da Rádio KFM, quando eu falo em Balneário Pinhal. Que, ok, é uma situação que a gente recebe muito, né, como jornalista, mas as pavimentações de rua... Buraco, foto ruim tem em todo lugar. Exatamente. Mas isso ou aquilo. E aí eu digo assim, não, realmente, é óbvio que tem. Do lado, vai ficar um buraco. Se tu for na Suécia, vai ter algum problema, se tu quiser achar. Foto ruim em todo lugar. Exatamente. Agora, se tu chega aqui e está vendo, vou usar o teu exemplo, Fonseca, um vice-prefeito, que tu podia, como tu disseste, tu ia te manter com o vice-prefeito e deu. Não, mas tu está dando a tua cara a tapa, tu está lá no dia a dia, né, tentando trabalhar junto, fazendo acontecer. O César, da mesma forma, a gente veio, e os demais secretários. Não, peraí, é porque realmente vocês estão querendo colocar o Balneário Pinhal num outro patamar, né, fazer as coisas andarem dentro da cidade. Vou usar um raciocínio objetivo contigo aqui, tu vai ver o quanto, às vezes, do impacto passa por isso. Sabe que IPTU é um gargalo ruim para todas as cidades litorâneas. O IPTU no litoral é o IPTU mais caro de qualquer região do estado. Tá? Por uma série... Eu acho que só bate ali em Paredes com Gramado, Canela, aquela região. E às vezes isso é meio sem explicação, tá? Porque são plantas de valores defasados, uma série de coisas. Bom, quando a gente já passou pelo governo, quando a gente retorna, que a gente conhece um pouco do mecanismo, não adianta dizer que agora o GEL faz pelo drone, porque ele comete atrocidades igual. Quando passa o drone, tudo que ele enxergar telhado, ele pensa que é construção, e não é. Tu pode ter a casa de boneca, tu pode ter o quiosque no meio do terreno. Eu ia dizer, pode ser só um galpão. Galpão, pode ser só uma lateral do carro de baixo. Então, assim, um dos motivos que nos fez caminhar aí, e eu falando já para as pessoas que querem resultados, a diminuição do IPTU é uma pauta, tá? E a gente então trabalhou nessa situação. Como a gente acrescentou 5% a mais, então nós concedemos 30% de desconto no IPTU para 2025. 30%. É um desconto significativo. Mas só que esse desconto, ele não pode ser... Se alguém pagava 100, vai pagar 70. Só que esse desconto, para ele ser relevante, ele não pode ser fundado em situações tipo essa que eu estou te dizendo. O governo que nos antecedeu, ele fez um trabalho de levantamento, mas que assim, eles passaram 8 anos sem levantar nada, aí em um determinado momento eles passaram a régua. E aí aumentaram a taxa do lixo em 100%. Então, passa a régua, mete o drone por cima, engloba tudo igual, aumenta 100% a taxa de lixo, tu vai pegar teu carnê, vai dar umas discrepâncias. Exatamente. Então, assim, nós enfrentamos na entrada essas coisas também. Então, tivemos o tempo, estamos tendo o tempo. Então, agora, na virada, a gente está tendo o tempo adequado de poder saber
que essa promessa, essa situação. Então, assim, temos um GEL aí trabalhando também para a gente poder rever essas posições, e o César, antes mesmo de desflagrar o processo de cobrança, que deve ter visto aí a questão de pesquisa, até 15 de outubro agora nós estaremos sobre a égide desse refis, onde concede incentivos, descontos e tudo. Após nós vamos cobrar com toda a força da cobrança. E aí, depois que a gente deu 100% de incentivo de juros ou de correção, a gente vai para. Então, tem o processo todo aqui também engatilhado com os advogados, com a central de cobrança, com os estagiários para fazer a correria toda, para a gente poder trabalhar isso. E é a busca da receita. Não, eu ia dizer, né, Fonseca? Eu acredito, acredito não, eu tenho certeza disso, que vocês, e até mesmo pelo respaldo, né, que a gente vinha falando, que a comunidade tem dado para vocês, né, há tantos anos, aí, dos 30 anos de emancipação de Balneário Pinhal, 20, né, vocês tiveram presentes na administração. Ou seja, a comunidade acredita em vocês. Esse é um detalhe importantíssimo. E agora, lógico que bom que o governo pudesse absorver e não cobrar nada de ninguém. Seria o mundo ideal, né? Seria o mundo cor-de-rosa, né, pessoal brinca. Mas a gente sabe que não é assim. E precisa arrecadar até para fazer as melhorias necessárias para a própria nacional fazer girar, exatamente. É contrapor. Contrapor. E aí o pessoal tem que ter um pouquinho de consciência também, né? A gente sabe que às vezes as dificuldades, enfim, vocês estão aí para auxiliar dentro do possível, lógico, mas então deram todos para o pessoal tentar se reorganizar, receber benefícios, incentivos, enfim. Agora, claro, né? Quando chegar um momento, a prefeitura tem que também ir atrás desses recursos. 15 de outubro é o prazo que termina, desses quase 9 meses aí que foram concedidos. Em 15 de outubro, então, a gente retoma o processo das cobranças. É obrigatório, né? A execução é obrigatória. Senão você está na onda, né? Claro, a gente está tendo cuidado dessa revisão, dessas coisas todas. Mas... Um detalhe que tu falou é a questão essa, né? De saber o que daqui a pouco é só um telhado lá, uma obra, quando a gente, ou uma casa, poxa. Às vezes as pessoas fazem os seus processos políticos e as suas campanhas e, tipo assim, é só para fazer aquele... me dá teu voto. A gente, e talvez um pouco da experiência. O César Muri novo, com bastante vitalidade. Sim. E eu sou um cara que eu gosto bastante também das pessoas. Quando eu sentava para conversar com as pessoas, eram muitas pessoas que me viram na cidade aqui piatam, entendeu? Então, assim, eu não tenho aquele troço de fazer voto com o cara, eu vou dar um grupinho no cara e tchau. Não. Até porque eu encontro as pessoas na missa, eu encontro lá quando eu vou no supermercado, eu estou caminhando, eu encontro no evento, eu estou no meio deles. Até porque o pessoal te conhece na pessoa. Claro, mas aí entra um pouco do que eu quero te dizer. Quando a gente caminhou, a campanha foi feita assim, de momentos circunstâncias assim, muito especiais. Por exemplo, nós caminhamos no lodo, tá? Porque quando a campanha aconteceu, nós estávamos nessa época de chuva. Então, quando alguém hoje me reclama na rede social, que nem hoje de manhã eu amanheci com a minha caixa com algumas coisas de reclamação, eu sei aonde eu sei o que ele está dizendo, e aquilo, conforme o local, foi objeto da minha crítica para os gestores que estavam. Então, assim, eu sei o que eu devo e eu sei o quanto eu tenho que atender naquelas áreas. Te dou esse exemplo, que é um exemplo que até me aperta, mas assim... Mas isso é uma realidade, entendeu? Eu não tenho que agir. E quando a gente caminha, a gente falando com as pessoas porta a porta, e literalmente acho que a gente viu aí 80% das casas porta a porta. A gente sabe o que é o sentimento das pessoas, desencanto, já não acredita mais, de alguma forma. E isso tem. Por isso que e isso é uma sequência, né? Você não é só aqui. Que tu com mais propriedade pode falar. Eu creio que tu tem essa visão também. Infelizmente, a nossa política, como toda pessoa, desacreditou. E aí, quando chega essa época de eleição, mesmo que seja a política municipal, que não tem nada a ver, digamos, com quem se elegeu para governador,
presidente, enfim, daí é outra situação, mas o cara vai dizer, mas lá veio o Jair lá, que é enrolado. As respostas foram dadas, o governo que estava, ele teve a pior derrota de todas essas eleições, foram que eles tiveram. Né? Infelizmente o povo não é Não, a mudança da Câmara saiu todas. Saiu todas. Foram elegido um menino só que estava lá, que era do governo anterior. O resto valeu tudo. Então, assim, isso é uma retrospectiva também da posição das pessoas. Agora, o que as pessoas querem, elas não querem malabarismos e situações. As pessoas querem um básico. Exato. Sabe o que a gente tem? Eu tive isso com bastante tranquilidade, vai para longe, vai para onde for ouvido. Tá? A gente se atracou a trabalhar com a questão de dar o exemplo da saúde. Tá? E as pessoas, passou o primeiro mês, passou o segundo mês, e as pessoas reclamando das mesmas coisas. E quem absorve a crítica, tu não pode ser um deslumbrado, que tu, não é. E a gente começou a ver que as críticas eram as mesmas. E a gente mexeu em alguns times, porque não dá para mexer em todos, porque senão para mais. Sim. Agora, questão de 40 dias atrás, nós tivemos que tomar uma atitude um pouco drástica. Nós pegamos pessoas pontuais, pessoas que falam a nossa língua e que entendem quando a gente fala de acolhimento, o que é o acolhimento que se quer, e nós pontuamos ele. Foi o jeito, Jair, de nós conseguirmos debelar as coisas que quer. Tem gente que não tem compromisso. Qual é o acolhimento que alguém que está lá pelo... esses loucos aí, pá. Então, assim... É bênção. Nós fomos lá e estabelecemos pontualidades. Claro. Então, eu sei que hoje, no posto 24 horas, de dia e de noite, não vai haver o descaso do chimarrão tomando e as pessoas esperando 3 horas. Eu sei que lá na marcação de consulta... Mas tu tem alguém também que está jogando mesmo... Mas isso faz parte da gestão. Eu não estou dizendo que o servidor ele é mal intencionado, não. Mas a gente está falando de situação que o cara tem que fazer o óbvio, que é trabalhar e acolher. Agora, como é que tu atende alguém no balcão? Tu pode atender alguém conversando com a tua vizinha do lado, teu colega, sem olhar na cara dele. Tu pode atender ele tomando um chimarrão aqui, digitando com essa mão. Agora, tu pode atender ele dando atenção, rapidez, sendo cortês, chamando ele para o logo, triando ele, passando ele para o médico, se tu não triar e passar rápido, o médico vai dormir, né? Essas coisas todas. E isso, cara, eu acredito que isso tem sido o diferencial, mas isso a gente já penou também. Porque a gente achou que mudando ou trocando algumas pessoas se restabelecia um processo, mas não se restabelece, cara. Aqui, a gente já apoiou por causa disso. E hoje a solução que temos dado, avisamos, convidamos, a gente precisa, o acolhimento. Quando tu fala, parece assim que tu não quer ser bonzinho, palhaço para as pessoas. Não, acolhimento é acolhimento na extensão da palavra, entendeu? Tu pode fazer o cara, tu pode atender o cara sem dar um sorriso, mas tu pode ser cortês no trato, tu pode ser rápido, objetivo no troço, entendeu? E isso, cara, assim, em áreas como a saúde, que são áreas sensíveis, é muito bom. Sem dúvida nenhuma. A gente já está caminhando para o encerramento desse bate-papo, mas quero fazer 2 questionamentos para ti. Primeiro, dentro da realidade atual, até para a comunidade de Balneário Pinhal ter esse conhecimento, hoje a principal prioridade de vocês, claro, é aquela história, a administração está aqui para tentar resolver todos os problemas, né? Mas seria o que? A saúde, as obras, porque é onde, sendo honesto contigo, né? E até falo isso para o César também, que é o que mais chega, assim, quando a gente fala de Balneário Pinhal, vem esses questionamentos para nós. E também o que teria de projetos, né? Que possa ser falado já, porque a gente sabe que algumas coisas às vezes estão acontecendo que ainda não dá para abrir, mas o que já pode a população tomar conhecimento. Em questão de infraestrutura, tá? Tu imagina a magistério, 44 quadras, A, B, C, D e E, 5. Passamos de 250 lá, tá?
E aí mais tem quadras que é F, G, H. Nossa. Então assim, Mais de 300 não. é enlouquecedor para tu querer dar conta de uma situação que lá atrás foi feita um pouco, depois teve um gap que os caras pararam e depois está retomando. Então, assim, há um déficit que as pessoas não têm obrigação de ter a paciência que tem que ter. Mas, assim, infraestrutura é uma coisa que é como quem diz, um sumidor. Se botasse um orçamento inteiro, tu chegaria próximo do agradável, mas um orçamento. Imagina o que é tu contar com 8% do orçamento ou 7% do orçamento, que é realmente aquilo que tu consegue tirar e relocar, entendeu? Hoje tu fala no orçamento, quando tu fala em saúde com X%, X%, tu vai ver que vai sobrar isso aqui. Se fosse de 7 a 8% da tua receita, a gente sabe que isso aí é o que a gente tem que dividir, fazer o planejamento e poder tocar. E saúde, né? Eu não sei se o César te deu esse dado, eu fiquei estarrecido esses dias. Nós estamos com 30,9% de gastos de saúde, é 15% obrigatório. É um sumidor, é um sumidor. E eu vou dizer assim, tá, mas e daí? E nós não temos raio-x, e remédio falta, e nós zeramos algumas filas, outras a gente não consegue. Nós não temos mais choro de exames laboratoriais, mas também a conta para ficar livre assim, ó, 80, 90 mil reais. O Balneário também faz aquela situação de comprar exames, consultas para minimizar, né, as filas. Nós tínhamos, eu digo isso assim, ó, eu também tenho diabetes, eu tenho esses cuidados. Nós tínhamos pessoas que estavam ficando literalmente cegas, Por quê? Porque estavam esperando o seu atendimento e as pessoas não estavam. Então o César mandou priorizar. Então nós fizemos um convênio, eles fizeram com uma determinada empresa, um desses grupos aí que atendem em Porto Alegre, e a gente está desafogando as cirurgias. Por quê? Porque isso é uma questão de não tem como é que tu vai botar prioridade numa coisa dessa. Então, assim, a gente tem trabalhado nessas coisas. E o objetivo do César, esse sim vai ser talvez o que vai coroar o governo dele, vai ser a questão do HPP. Não sei se vocês podem falar. HPP aqui no fundo, na continuidade do prédio da educação. Aquele posto que nós temos 24 horas lá é oriundo do pai dele ainda. Então, assim, é alguma coisa que foi dimensionado para uma realidade de 4 mil habitantes, 5 mil habitantes na época. Hoje nós estamos passando 30 anos daquele momento, ou 27, um pouquinho mais, e não houve nenhum remanejo. Tá? Então, assim, hoje a gente, sucateado não se cuida, mas a demanda é... Então, assim... Ele está, entre aspas, um pouco ultrapassado. Ele está por físico, ele está por qualidade, por quantidade de coisas e tudo. Então, o HPP, que agora a gente está batendo as portas do governo estadual, não para que nos dê tudo, mas para que eles encampem uma parte desse processo, como legalmente é previsto. Então, estamos com a aprovação agora, a qualquer momento, na 18ª dele. Nós vamos tocar, querendo ou não, nós vamos tocar. Vamos começar a tocar. E o governo tem certeza que vai aportar, e todas as injunções aí e tudo. E isso vai ser talvez um dos maiores retornos para a comunidade. Porque assim, tu atendendo e tu qualificando a área da saúde, tu vê, o Balneário Pinhal é o segundo município dentre os 23 nos idosos. Tá? Exatamente. A nossa população de idoso é a segunda do litoral norte. Mesmo que a gente atenda e acolha eles nos centros de atenção, mas tu dá lazer, tu dá alguma atividade, mas a saúde é o problema. Eu ainda quando eu fui embora em 2012, fui eu que tinha trazido o SAMU, né? Para a região, para a cidade, a base do SAMU. Olha só. Eu me lembro que era motivo de satisfação para filhos, famílias que sabiam que os seus idosos poderiam estar aqui porque tinha uma cobertura do SAMU, a rapidez do SAMU, entende, né? O mecanismo. E as pessoas elas eram agradecidas a isso, e isso era um diferencial.
Hoje já não é, né? Hoje o SAMU é meio que está tudo dentro do mesmo pacote, né? Mas o atendimento e ter aí que a ideia é de 17 a 20 leitos, ter algum tipo de hotelaria, ter um tipo de exames de imagem. Tá? Não vai dar para ter tudo, tá? Mas, por exemplo, toda essa área de imagem a gente vai poder ter aí e tudo. E isso vai desafogar. Não, vai qualificar muito, tá? E esse é o desafio, cara. Mas vocês vão se enlouquecer aí com tudo isso para poder chegar nesse patamar. Se chegarmos, a gente deu uma contribuição, mudou o patamar depois de um certo X de tempo. Até porque, né, Fonseca? Eu creio que, em geral, o cidadão aqui de Balneário Pinhal tem essa visão. Vocês não estão fazendo a cidade para vocês. Não é fazer porque o cara vou botar a plaquinha. Ali a Lagoa da Rondinha. Não, cara, eu quero prestar serviços, sabe? E fazer entregas. E outra, os restaurantes, né, com meu filho de 10 anos, cara, a gente tem que lembrar que, né, a vida está passando para todos, né, vem aí uma nova geração, vem crianças, né, enfim, é eles que vão estar lá na frente, podendo dar sequência num trabalho que hoje está sendo feito. Então, se tu entregar uma cidade dentro da possibilidade o melhor possível, tu está entregando para eles, não é para ti. Eu te falei de infra, te falei de saúde e o último tema eu não cheguei a colocar. Mas ontem, nessa mesa aqui, nós tivemos um encontro com o pessoal do Instituto Federal. E até o final do ano, tu vai ter a oportunidade de nos visitar aqui e tu vai ser o porta-voz aí daquilo que eventualmente ontem foi plantado aqui a pedra. Nós vamos fazer uma caminhada muito grande nessa questão da educação, até para nós podermos vir a ser aí um referencial da região numa área aí até o Sandro tinha comentado sobre a questão do polo que tem essa possibilidade de informática, né? Enfim, de estar chegando. Do ramo de inovação, isso está chegando para cá. A gente está contratando. Que caiu bem no Balneário Pinhal, então. Sim. Tu fala do Malbec. Né? Isso. Tá, que o Malbec caiu para nós assim por uma situação. Todo mundo explica, mas cara, o que tem que ver isso com Pinhal? Como é que é? A questão da batimetria do mar, a região aqui é meio plana e o cabo então vai entrar por aqui. Só que isso tem um aspecto depois dos data centers, tem uma série de coisas, tá? Que eu não acredito que nos impacte no primeiro momento, mas foi como os técnicos, os caras aí, os americanos, os ingleses, tiveram aí os intérpretes e tudo, e eles diziam: Fortaleza hoje é o maior centro de recebimento de cabos marítimos. É Fortaleza. Só que Fortaleza tem lá 10, 12 data centers hoje. E o nosso está entrando cabo somente por enquanto. Está vindo aqui a logística. E ali tem um prédio que eles vão construir e tudo. Mas isso ainda vai nos render por essa questão da batimetria do mar aqui, a possibilidade da entrada. Mas vai coisa chama outra, né? E aí entra na questão da educação que tu falou, por isso que eu puxei um assunto de outro. Porque quanto mais as crianças, os jovens hoje, buscarem qualificação, ali na frente, as empresas que vierem a estar aqui em Balneário Pinhal, elas não vão precisar procurar mão de obra fora. O César te disse de quem é que é o cabo da meta aí? Quem é esse cabo Malbec? É da meta. Da meta. Sim. Facebook, no Instagram. Claro, é um conglomerado de empresas que eles vão prestar serviço. Esse cabo ele vai suprir o estado de qualidade que o estado hoje não tem, entendeu? Exatamente. Das formas que ele vai aí quintuplicar a qualidade da internet, da transmissão de dados para fora do estado e tudo. Mas isso são situações, tá? Mas isso é uma coisa que a gente sabe. A questão da saúde, que a gente vai trabalhar com todas as nossas forças, e a infraestrutura. Tá? Ótimo. Claro, vamos ter que dar os pitacos aqui e ali, mas assim, é um tripé que vai fora das fronteiras. O César autorizou que eu retome
resume as tratativas do Distrito Industrial, que é uma coisa que eu tive lá atrás e não caminhou. Então, assim, a gente tem vários vieses aí caminhando. Mas isso aqui é o tripé que talvez nos coloque fora das fronteiras. Com certeza. Poxa, você, cara, te agradeço a atenção. Parabenizar mais uma vez, assim como eu fiz o César, mas fazer a ti. Acima de tudo, pela administração séria, responsável e qualificada que vocês estão fazendo. Porque eu costumo dizer isso, né? Às vezes a pessoa é bem intencionada, a pessoa é responsável, a pessoa trabalha no orçamento, mas ela não tem qualificação para fazer. Às vezes tu tem a qualificação, mas aí tu não tem os recursos, tu não consegue administrar bem, enfim, por uma outra circunstância. E claro, daí tem outras situações que a gente não precisa falar. Mas eu vejo isso na administração de vocês. E vocês unem, e aí a tua experiência é importantíssima para isso, aliado à juventude, à impiedosidade do César. O signo não deles é muito rápido. Exatamente. Então, assim, vocês conseguem trabalhar essa simbiose muito legal. E isso é importante, porque vocês têm a visão da cidade como um todo. Porque uma coisa é a gente olhar, às vezes, olhar, por exemplo, só o magistério, olhar só o centro, Não, vocês conseguem ver Balneário Pinhal como um todo e tentando atacar vários pontos da cidade, né, dentro das suas necessidades. Então, parabéns mais uma vez e obrigado, né, por nos receber aqui novamente. Agradeço aí a gentileza da tua estada conosco, tá? Informações, tenho acesso ao Isso, da comunicação. A gente, no momento das coisas todas que estiverem acontecendo, a gente precisa, inclusive, da veiculação. Com certeza, o César, que é o encarregado, estaremos cada vez mais presentes das aqui, formatações, né, com vocês e tudo, mas o acesso comigo também é da mesma forma que eu fizesse, é rápido e tudo. E a gente, é um compromisso que a gente tem com o cidadão. Eu posso comentar também. Fica à vontade, fica à vontade. Não, que tu falaste fora do ar, hein? Tem um livro. Eu tentei. Eu deixo bem claro, pessoal, isso eu consigo mencionar, não tem nada a ver com os livros. Não é público. O que é? Eu fui um cara que, querendo ou não, eu estive junto nesse processo. Claro, todos os demais desde o início. Eu vou toda a história. E eu tenho. Como é que eu vou te dizer isso? Para não ser assim, você que está pregoando a desgraça. Mas eu vejo muito dos meus colegas, tem muita gente que está morrendo, né? Muita gente que esteve comigo nesse processo. A minha mulher às vezes brinca comigo, que pega uma foto lá e aquela foto já tem as suas defecções. Infelizmente, eu tenho 66, então eu tive algumas pessoas que estiveram comigo. Mas uns 30 tu vai. Mas o que é que eu quero te dizer? Eu vi nesse movimento, as crianças não têm informação, os professores que não são daqui, eles não têm acesso. É uma história rica, é uma história que precisa ser, pelo menos, guardada de alguma forma. E esse resgate, eu digo que é um resgate histórico. Então, como eu tive muita dificuldade, sabe, às vezes os caras não são sensíveis a isso. O que eu quero com isso? Eu digo, não, eu vou bancar essa. Mas justamente você, às vezes a gente, né, tá aqui o nosso filho de 10 anos nos bastidores, e outras crianças aqui do município mesmo, a gente sabe as histórias lá do outro lado do planeta, né? Porque legal, é bom. Mas guardando as proporções. Mas, cara, tu não conhece a história da tua cidade. Por qualquer motivo, irão querer saber como é que é a história desta cidade. Exatamente. A cidade passou por essa. E aí tem registro disso. Isso. Então, daí, o que eu fiz? Eu fui atrás de uma profissional, eu contratei uma editora. Sim. E ela já está trabalhando, já faz uns 40 dias nisso, e a gente tem uma previsão aí dentro dos próximos 8 meses, fazer esse lançamento. É um resgate histórico do processo de emancipação. Eu vou querer um livro no autografado, né? Vamos ter essa oportunidade. Legal. Parabéns, isso é muito legal. E a visão é essa, tá? A visão não é protagonismo, nada, a visão é um resgate histórico do foi. Tanto que eu estou indo lá, porque nós éramos aí 20 casais quase que trabalham nisso,
tem todo o grupo envolvido, tem todo um processo emancipatório que envolveu pessoas daqui, pessoas de fora, tivemos políticos que nos ajudaram, tem todo um trabalho que tem que ser feito de pesquisa de gente que na época ajudou. Então, será um documento. Por exemplo, aquelas crianças têm filho pequenininho, né? Eu, quando estava aqui prefeito, eu chegava nessa época de 22 de outubro, as professoras mandavam as crianças vir, né? Para, vai lá falar, vai lá ver, vai lá perguntar isso. Não havia, não tem pesquisa, Exato. Não tem local, não tem onde buscar. Não tem onde buscar. Então, aí dentro de uma simplicidade, acredito que vai ser um documento que vai se prestar a deixar isso aí registrado. Falar isso para um jornalista é um prato cheio agora. E eu falo com você, eu já falei isso várias vezes. Bom, sou jornalista, ok. Mas tem algo que eu sou apaixonado, talvez se eu não tivesse seguido para o lado do jornalismo, ser um historiador, a história, contar, resgatar. Meu filho é professor de história. Então está em casa. Porque assim, eu amo isso. E chega a brilhar meus olhos ouvir tu falando que tu está, né, construindo esse livro, esse documento. Assim, tu quer ver uma coisa? Tu lida com rádio, agora, claro, está no canal, nas formatações. Eu sou um cara que, pela minha idade, eu cresci com as referências do meu avô. Claro. Então, meu avô era um cara de rádio, era um cara que gostava muito do rádio. E a instantaneidade do rádio, tu sabe, ela não vai ser batida nunca. Passou todos os segmentos. O rádio se transforma, mas acabar não vai acabar. A instantaneidade do rádio vai fazer a volta em todos os circuitos aí e nunca vai ficar fora. E o rádio, cara, eu era piazinho e eu me lembro do meu avô na galena velha dele lá, e aqui, ó, pai, escutando e tudo. E eu acredito muito nesses mecanismos, nessas coisas, tá? E quando eu falo em resgate, é isso aí. Eu sou um cara que eu vivi a época do Correio do Povo dessa cultura, caderno literário que tu lia uma semana, e essas coisas todas que a gente hoje fala, as pessoas ficam procurando. Há pouco tempo agora, eu estava falando com eu já digo garotada, né, eu já tenho uma certa idade também, de jornalismo, enfim, que estão se formando, iniciando agora. E aí eu falei, eu sou do tempo disso, né? Já sou bem mais recente, mas ainda peguei a época das tais cartucheiras que se usava nas rádios. Mas o prezado não sabia do que era. Então, assim, é importante, aí guardar as proporções, como é importante um documento, realmente acaba sendo um documento de resgate de toda essa história que é riquíssima de Balneário Pinhal. Domingo eu em casa, até porque eu tinha um encontro com a editora, com ela vinha para pegar mais algumas coisas. E eu, quando fui embora daqui, do meu período, fiquei 20 anos, né? Eu sempre fui um cara que tive cuidado de guardar materiais e tudo. Legal. Sabe como é que é quando termina? Você daqui a pouco se lixando, vai embora. E eu digo, não, eu quero. Eu tenho uma pasta. Eu tenho uma pasta com CDs de que tem toda a história. O prefeito Fulini tinha um chefe de gabinete que tinha sacolas de foto, porque naquela época eram fotos físicas, não eram digitais. Tive cuidado de mandar digitalizar tudo. Então, assim, e a minha mulher às vezes briga, porque lá no roupeiro está guardado todo o espaço. Não, quando eu morrer, tu pode botar fora, faz o que tu quer. Mas isso aqui a gente quer, eu quero ter, porque é isso. Aí, domingo, eu fui fazer uma busca desses materiais da época da emancipação. Nossa, tu encontra coisas riquíssimas, né? Jornais locais e acaba não sendo só para Balneário Pinhal. Porque é uma história, claro, local, mas que vai contar, e está com acredito, porque acaba pegando toda a região. Né? Balneário Pinhal está inserida numa região. No mínimo, nós puxamos, na árvore, nós puxamos Santo Antônio, Osório, Tramandaí, Esse dia eu estava falando com o pessoal de Osório e disse isso, que Osório é filha de Santo Antônio e mãe do resto. E é verdade, Mas Fonseca, obrigado. Obrigado mesmo, parabéns, seja pelo teu trabalho aqui na prefeitura, mas também por essa tua proatividade, essa tua vontade de ter esse resgate histórico da cidade de Balneário Pinhal, que com certeza vai ficar para a posteridade um documento importante. E vamos ter a oportunidade de discorrer e... Não, com certeza, mas de vez em quando a gente vai estar aqui te incomodando. Obrigado pela atenção. Valeu, é isso aí, pessoal. Tivemos esse bate-papo super agradável, informativo, né, principalmente aqui para a comunidade de Balneário Pinhal, falando, né, de como está a cidade nesse momento,
e os projetos, tudo que estão encaminhados aí aqui para a comunidade local. Tá bom? O Voz do Litoral volta na próxima edição aí, com mais informações aqui de Balneário Pinhal e de todo o litoral.